Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa, Jovens Destemidos. Nós vamos entrar hoje no livro, no capítulo 7 de Daniel. O irmão Lucas veio explicando capítulo 6, hoje nós vamos entrar no capítulo 7. E aqui nós entramos em um ponto importante do livro de Daniel. O irmão Brana nos ensina que o livro de Daniel é repartido em duas etapas. O irmão Lucas ontem mostrou, que o livro de Daniel ele não é cronológico. Em Daniel capítulo 6 ele nos mostrando. Não é cronológico. Por que não é cronológico, Porque exatamente por causa disso. Ele é repartido em duas partes. A primeira parte, até o capítulo 6, é fatos históricos. Do capítulo 7 até o capítulo 12 são visões. E agora nós vamos entrar na segunda parte do livro de Daniel, que são visões. E Daniel 7 já começa com tudo, Já vem mostrando umas visões aqui que... eu deixo até um conselho para você que está ouvindo, pega sua caderneta, sua agenda, sua caneta e anote, porque é muito importante. Nós mesmos aqui que gravamos, nós temos que ficar anotando, porque são muitos detalhes que o irmão Brano nos mostrou, muitos detalhes que Daniel nos mostra aqui. E como diz o irmão Brana, as escrituras se conectam. E você vai ver que Daniel, capítulo 7, se conecta com outras escrituras que nós vamos mostrar aqui. Amém? Então, nossa escritura, nós vamos agora para Daniel, capítulo 7. E observe bem os detalhes. O irmão Isaac vai colocar aqui para nós as escrituras. E antes eu gostaria de agradecer os irmãos hoje, Existe aqui uma plateia aqui, que os irmãos não vê, que está aqui acompanhando conosco. O irmão João, Gabriel, o irmão Lucas Nascimento estão aqui, e que eles possam ser abençoados também. Amém? Daniel 7, observe bem a visão de Daniel. Está escrito assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Ele estava dormindo e ele teve um sonho e visão. Sonho e visões são duas coisas diferentes. Ele teve sonho e visões. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Fez um relato ali do sonho. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. Então observe aqui que Daniel ele sabia no lugar que ele estava. Porque ali onde ele morava, ali no reino Medo-Pérsia, existia mares pequenos e existia um mar que ali era o grande, que era considerado o mar grande. Hoje nós sabemos que o mar grande é o mar Mediterrâneo, que hoje é um mar gigantesco, ele é considerado o sexto maior mar do mundo. E ele estava nesse mar específico, porque na posição geográfica que Daniel estava, existia mares pequenos e tinha um mar grande. Então era o mar Mediterrâneo. E observe bem essa informação que eu trouxe para você. O mar grande, o mar Mediterrâneo. Você vai ver uma conexão entre uma escritura aqui. Então anote aí o mar Mediterrâneo. E quando ele viu que os quatro ventos agitavam o mar grande, observe o versículo 3 aqui. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão. Observe que Daniel ele conhecia os animais. Ele conhecia cada animal que Deus fez ali, no começo, no Jardim do Éden. Então ele viu que o primeiro era como leão. Observe a sequência. Tinha asas de águia. Ele conhecia a asa da águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Observe esses detalhes aqui, irmãos. Para esse urso estar com uma costela na boca é porque ele matou alguma coisa. Para chegar na costela, você tem que comer, tirar o couro, daí tem que comer a carne, até chegar na costela. Então ele já estava na costela entre os dentes dele. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne.
Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então observe esses 3 primeiros animais aí, irmãos. Ele conheceu, quando ele viu ele saindo, porque foi saindo um atrás do outro, em sequência. O irmão Brana diz isso na mensagem A Marca da Besta, a primeira de 1954. Foi saindo um atrás do outro, e ele conheceu as características dos animais. Mas observe o quarto. Versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Que animal estranho esse, hein? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Tá. Você observa que essa boca falava grandes coisas, né? Quando você vai em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, no capítulo 2, você vai ver que Paulo viu essa boca, que falava grandes coisas. E era um homem. E Paulo chega a dizer que era o homem do pecado e ele era um super-homem. O irmão Brana chega a dizer que esse homem do pecado é um super-homem. Super-homem. Porque fala grandes coisas. E ele encanta. E João, quando ele viu essa besta, ele se encantou. Ele se maravilhou. E o anjo falou, por que você está maravilhado? Então observa, jovem irmão que tá me ouvindo, que o super-homem de Satanás que vai levantar, ele vai ser um homem que vai atrair muita gente. Ele vai falar grandes e bonitas coisas, coisas maravilhosas. Vai deixar as pessoas maravilhadas. Mas graças a Deus que Deus nos enviou um profeta para mostrar que essas grandes coisas aí que esse camarada vai falar são armadilhas. Né? Então vamos observar aqui, nós vamos fazer a conexão, é algo bem didático, às vezes é meio difícil de entender, mas vai anotando aí, você vai conseguir conectar as escrituras. A base do que eu estou falando aqui está na mensagem A Marca da Besta, e você pode depois dar uma lida nessa mensagem que você vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Então Daniel ele vê 4 animais saindo do mar grande. Vê 4 animais. O quarto ele era terrível, ele não conseguiu entender o que era aquele ser, aquele animal. O irmão Brana nos ensina que um animal na Bíblia significa poder, certo? E o mar, que são muitas águas, representa povos, multidões. Amém? Vamos observar agora a gente vai começar a fazer conexão de escritura. Daniel 7, o irmão Brana diz que foi 600 anos antes do Apocalipse de João. 600 anos. Então, 600 anos depois, João escreve Apocalipse capítulo 13. E ele vê praticamente a mesma coisa. Observa. Conecte aí. Você é a águia. Você está na era da águia. Conecte aí essas coisas aqui. Apocalipse capítulo 13. Observa como que as coisas são bem parecidas. É muito parecido. É porque a Bíblia não foi escrita por homem. Era o anjo de Deus escrevendo através de escribas. A Bíblia, o irmão Brana diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, que o mistério que estava ali escondido na Bíblia era Jesus Cristo. Então, você já começa a se encantar com a Bíblia, né? Quando você vai ler na Bíblia, você se encanta. Não é um livro de história. Versículo 1 de Apocalipse capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Então observe que João estava no mar também. E ele estava na ilha de Patmos. Patmos, né? Quando ele viu essa visão aqui. E a ilha de Patmos ela era coberta pelo mar Mediterrâneo. Então ele estava no mesmo mar. Ele estava na mesma posição que Daniel estava.
e ele viu que do mar também saiu uma besta. E essa besta aqui é estranha ela também. Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nesse ser aqui que João viu. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Que negócio estranho, né? 10 chifres. Né? Nós vamos vendo assim que é estranho, mas tem um significado em cada um desses detalhes aqui. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Trindade. Isso é blasfêmia. Falar que Jesus Cristo é 3, isso é uma blasfêmia. Né? Enganando as multidões. O nome de blasfêmia estava nessa cabeça aí. Agora observa o versículo 2, como que é parecido. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. João ele pegou o binóculo da palavra e conseguiu ver que essa besta era parecida com alguma coisa. Os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem era essa besta? Essa besta que João viu era a última que Daniel viu. Sabe aquela quarta besta que Daniel viu saindo do mar? Era essa aqui que João estava vendo aqui. Daí você diz, irmão João, de onde você tirou um negócio desse aí? Então, que base que você tem? Vamos na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 140. Mombrana diz assim, ele está falando de Daniel 7, ele fala assim, todas estas bestas, lá atrás, foram todas combinadas em uma única besta aqui, a qual foi chamada o dragão vermelho. Então, Mombrana está mostrando aqui que todas elas foram combinadas na única besta de Apocalipse capítulo 13. Dragão vermelho, o diabo. Mombrana diz aqui também, eu vou procurar aqui para ficar mais claro para vocês. Vocês vão ver quem é esse dragão aí. Esse dragão, ele é o diabo. Mas ele significa uma coisa. Na verdade, eu vou deixar um pouco mais para frente para não ficar muito confuso aqui. Mas vocês vão entender esse dragão aí. Esse dragão é um ser bem peculiar. Vou mostrar aqui para vocês sobre um dragão que aparece também em Apocalipse. E observa aí. O Mombrana dá uns detalhes aqui. Vamos em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos usar muita escritura aqui, para mostrar que não é o irmão Jonas que está falando, né? É o irmão Brana e as escrituras. Apocalipse capítulo 2 diz assim, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Ela estava vestida de Deus. Essa veste é o Espírito Santo. Tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua, o irmão Brana diz que a lua é a sombra do sol. Então era lei. Então ela tinha pisado, a lei estava debaixo dos seus pés e a graça, né, o sol, ela estava vestida da graça, o Espírito Santo. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mombrana diz que essa coroa com 12 estrelas é o evangelho dos 12 apóstolos. Então a gente tem que pregar tudo que a gente está vivendo uma nova era de Atos, né? Aí diz assim, ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal do céu. E eis que era um grande dragão vermelho. Observa aí. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo aí? Observe os detalhes, irmãos, porque isso é muito importante. Você viu que a besta de Apocalipse 3 tinha 7 cabeças e 10 chifres? Esse dragão vermelho tem 7 cabeças e 10 chifres também. Observa aí de novo. 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. É Lúcifer. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, quem era essa besta? Quem era esse dragão aqui? O dragão, o diabo. E o diabo, ele entra nessa besta. Dá um poder para a besta. Então agora nós lemos as escrituras. Vou tentar ser mais calmo. Nós lemos as escrituras e agora nós vamos entender o significado
de cada uma dessas criaturas. Amém? Eu espero que os irmãos estejam entendendo, estejam acompanhando aqui, né? A águia, ela voa bem rápido e ela encontra um peixe que está dentro da água. Ela está no cume da montanha e ela vê um peixe que está dentro da água lá. E ela vem com voo rasante e pega o peixe. Então, vocês têm que ser rápido, tem que ser águia. Tem que ser águia para captar isso aqui. Amém? Eu estou dando uma ênfase aqui nesse quarto animal, né, em Apocalipse 13, porque Daniel, ele entendeu o que eram os 3 animais, mas ele voltou a perguntar sobre o quarto animal. Ele ficou encabulado, ele ficou com... A Bíblia chega a dizer que ele ficou com dor de cabeça até. Ele falou, meu Deus do céu, o que é isso? Ele ficou perturbado, né? E ele foi perguntar, eu quero saber sobre esse quarto animal aí. Nós vamos chegar lá. Amém? Então vamos lá. O primeiro era um leão. Vamos entender aqui. Quem era esse leão aqui? O que significa esse leão? Se vocês estão acompanhando nossa programação, né? Nós gravamos Daniel capítulo 2 e o rei Nabucodonosor teve uma visão. E ele viu uma estátua. E aquela estátua são reinos gentios que virão. Reinos diabólicos, né, que virão. E aí vinha uma pedra e cortava o pé da estátua depois no final e derrubava esses reinos diabólicos. Você vai observar que cada um desses animais que saíram do mar são predadores. Não é um coelhinho, não é um cordeiro, que são herbívoros, não, eles comem carne. São predadores, eles devoram, destroem. Quem que é o destruidor? Satanás. Satanás está por trás aqui desses animais aqui. São animais, eles são todo estranho, né? Então o leão que tem asa de águia, Mombrano nos ensina que representa o Império Babilônico. Porque era como o leão. Dominava o mundo inteiro. E quem que representa? O leão, ele é o rei da selva. E a Babilônia, ela dominava tudo. Todas as coisas. Mas depois, né, ela tinha asas de águia, ela podia dominar tudo, mas depois foi arrancada as asas, né? Então esse leão representa o Império da Babilônia. O segundo animal era um urso que tinha 3 costelas na sua boca. Esse urso representa o reino dos medos e dos persas. E nós vamos entender no próximo programa o significado espiritual de cada um desses reinos aqui. Aí ele viu depois um terceiro animal que era um leopardo, que tinha 4 asas de ave e 4 cabeças. Esse daqui representa o reino da Grécia. Tinha 4 cabeças porque o reino da Grécia, depois que Alexandre o Grande morreu, teve 4 generais. O reino foi dividido em 4 partes, o reino da Grécia, e 4 generais que andavam com Alexandre o Grande, eles tomaram posse de cada uma dessas regiões. Então é a Grécia. E o animal terrível e espantoso que Daniel ficou apurado, ficou atordoado com esse animal representa o Império Romano. E está dividido em 2 partes. É o Império Romano Imperial e depois o Império Romano Papal. E é o mais terrível de todos. E você vai notar depois, nós vamos entrar aqui mais detalhado, que esse animal ele começou a se sobressair entre os santos. E foi permitido que esse animal vencesse os santos. Você vai ver que nenhum dos outros animais, talvez, conseguiu vencer tão grandemente como esse animal venceu os santos. Quando a Babilônia tentou colocar os 4 na fornalha ardente, Deus foi lá e visitou. Mas esse aqui foi dado uma permissão para vencer os santos. Então você fica observando aí, né? Esteja atento, ative as notificações aí do canal, né? Porque no próximo programa nós vamos dar mais detalhes sobre esses animais. Que Deus te abençoe, eu espero que você seja ricamente abençoado com esse estudo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.